Bem-vindos à Universidade do Nosso Tempo, a única universidade pública de ensino à distância. Hoje vamos falar sobre a universidade e os estabelecimentos prisionais. São cerca de 12 mil reclusos em Portugal, cerca de 2/3 condenados por crimes ligados, direto ou indiretamente, à droga. A reclusão implica obrigatoriamente a perca de alguns direitos, mas a educação pode ser um facilitador de regresso de um recluso à vida na comunidade. Para falar desta temática, está connosco em estúdio o Dr. Rómulo Mateus, Diretor-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais. Muito obrigada pela presença em estúdio. E também o Sr. Professor da Universidade Aberta, José António Moreira. Agradeço a vossa presença e vou começar por si, Dr. que lhe faço uma pergunta. Porquê a criação e a assinatura deste protocolo entre a Universidade e os estabelecimentos prisionais? Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite, poder estar aqui com o nosso parceiro académico preferencial é um momento importante para nós. Como bem disse na sua introdução, a reclusão implica, de facto, a perda de direitos, ainda que constitucionalmente o recluso esteja privado de um único direito, que é o da liberdade. O mundo das prisões vive neste paradoxo de que apenas este direito está excluído, todos os demais deveriam ser idealmente mantidos. Sabemos que é difícil lidar com este paradoxo, mas a formação académica, o ensino, que é uma das coisas que o Estado faz bem dentro do sistema prisional, é o ensino nos seus diversos níveis. O ensino é libertador, é potenciador de uma inclusão no momento da saída e, portanto, quando temos um parceiro como a Universidade Aberta, que potencia, ajuda que alunos privados de liberdade possam prosseguir os seus estudos agora ao nível superior, eu acho que é um bem imenso que fazemos a esta população e, portanto, aqui estou com muito agrado para dar testemunho desta experiência. Sr. Professor, foi um desafio para a Universidade? Foi um desafio e tem sido um desafio extraordinário, até porque a assinatura do protocolo faz cerca de 5 anos, foi em abril de 2016, estávamos no estabelecimento prisional do Porto a assinar o protocolo e uma das cláusulas falava na criação e desenvolvimento de um campus virtual criado especificamente para a população reclusa. E o facto é que nós chegamos a maio de 2021, em pleno processo pandémico, e mesmo durante o processo da pandemia nós continuámos ativos, o digital, digamos assim, conseguiu sobreviver e nós neste momento temos o campus virtual a funcionar, digamos assim, nos estabelecimentos prisionais onde temos estudantes reclusos. Sou obrigada a fazer-lhe uma pergunta para quem está em casa e gostava de perceber o que é um campus virtual. Que tradução é desta plataforma? Um campus virtual é um campus académico onde os estudantes podem aceder a conteúdos educativos e que lhes permite, digamos assim, numa modalidade alternativa, estudar através de plataformas digitais. E plataformas digitais no plural. Até porque o campus, digamos assim, é constituído por várias plataformas. E, portanto, nós temos uma plataforma onde os estudantes reclusos estão inseridos com os outros estudantes frequentando cursos conferentes de grau académico, seja a nível de licenciatura, de mestrado e, eventualmente, doutoramento, se assim estiverem interessados, mas também outras plataformas onde eles podem frequentar cursos de formação profissional, cursos de aperfeiçoamento para, eventualmente, construir até uma cidadania que pode ter alguns déficits e que possam ser colmatados através de essa formação que nós estamos a desenhar e temos desenhado em parceria com a Direção-Geral. Doutor, à semelhança daquilo que fazemos em Portugal, já existem outras experiências lá fora, a Áustria, a Alemanha, nomeadamente Espanha, aqui ao lado. O que é que nós podemos olhar para as outras experiências e tirar de conclusão, ainda que seja muito cedo, fazer um balanço desta nacional? Nós temos muito este hábito de nos centrarmos em nós próprios e de esquecermos experiências que estão em curso noutros países. Do que eu sei, o nosso campus digital é dos mais inclusivos dos reclusos, dos mais inclusivos em comparação com os existentes
noutros países, porque permite que os reclusos estejam dentro da aula, virtualmente, e possam participar, embora haja limitações ainda que me preocupam. Eu sei, por exemplo, que o recluso não pode interagir com o professor, ao contrário de outros alunos que, em liberdade, estão nessa mesma aula virtual. E o desafio que eu aceito para mim próprio e que lança a Universidade Aberta é tentarmos ampliar os meios de comunicação online entre o aluno e o professor. Pelo menos seria um primeiro passo e, portanto, é um desafio que entendo que temos que abraçar. Portanto, creio que esta diferenciação do campus digital português em relação aos demais, mas o senhor professor dirá melhor que eu, com certeza, é uma vantagem que nos orgulhamos, naturalmente, não é? Porque é um ensino com especificidades. Exatamente, e deixe-me dizer-lhe uma coisa, que esta visão do Sr. Diretor-Geral é fundamental, porque uma coisa é nós querermos arranjar soluções tecnológicas que permitam esta igualdade de oportunidades, outra coisa é, de facto, alguém que tem uma visão, como o Sr. Diretor-Geral, que permite pensar e refletir exatamente que tipo de construção nós queremos ter, construção, obviamente, de uma arquitetura digital que permita existir esta comunicação, que nós sabemos tem que ser uma comunicação especial, com canais próprios e, portanto, que nós estamos a estudar quer do ponto de vista pedagógico, quer do ponto de vista das soluções tecnológicas, e aqui tem existido um verdadeiro trabalho de equipa, e deixe-me também sublinhar este aspecto, que este tipo de projetos só tem sucesso se os parceiros estiverem todos envolvidos, e, portanto, tem havido uma ligação muito próxima com os serviços informáticos da Direção-Geral, com os nossos responsáveis também pela área informática. Portanto, toda esta colaboração, porque obviamente nós partimos aqui de um pressuposto que era exatamente ver quais eram as experiências que existiam internacionalmente, certo, em 2016, sobretudo na Open University em Inglaterra, que são um dos pioneiros nesta área, mas estudámos, de certa forma procurámos inspirar-nos e procurámos dar um passo em frente do ponto de vista da inovação, porque um dos nossos aspectos tinha exatamente a ver com o pensar de forma inovadora em contexto. Para mim isto é muito importante, é pensar qual é a nossa realidade, não é imitar a Inglaterra, não é imitar o que se faz em Espanha, mas é perceber exatamente como é que funciona aquele modelo e que modelo é que nós podemos construir em função da nossa realidade, até porque a própria Universidade Aberta tem um modelo pedagógico diferente, um dos seus pilares é a inclusão digital e é exatamente isto que nós queremos criar, uma inclusão digital para todos os cidadãos portugueses, porque, como disse muito bem, se de facto há aqui alguma limitação do ponto de vista da liberdade, a educação é um direito universal, independentemente do Estado onde um cidadão se encontra. E, portanto, a nossa missão, enquanto instituição pública, foi também dar esta resposta, não apenas a nível daquilo que possa ser o ensino não superior, mas o ensino superior, já que nós temos esta, digamos assim, vamos dizer, especificidade, ou vantagem, se quisermos chamar, de podermos, através do sinal digital, furar, digamos assim, atravessar as paredes grossas e as grades, não é? E conseguimos, com o sinal digital, com 4G ou com 5G, mas estamos a conseguir que o sinal entre. Mas para entrar é preciso também haver agentes humanos, não é? Haver todas umas direções envolvidas, guardas prisionais, todos os técnicos superiores da educação, portanto, digamos assim, estes atores humanos envolvidos. E isso acho que tem sido uma das chaves do sucesso daquilo que nós temos construído. Eu agradeço. Soutor, deixe-me agora perguntar-lhe se nós conseguimos fazer o perfil deste estudante que o Sr. Professor acabava de descrever. Bem, aqui neste nicho específico de pessoas, de estudantes que se dedicam ao ensino superior ou que se integram na plataforma digital, encontramos gente mais jovem, naturalmente, gente que já tinha um percurso académico mais concluído, ou próximo ou já dentro da universidade, e que tem esta clara consciência de que a formação académica superior é um instrumento para a vida futura. Mas o campus digital não responde só à formação académica clássica. Há, como já foi aqui aflorado,
plataformas para formação de cidadania, de literacia digital. Portanto, há um leque que pode interessar pessoas que não tenham um percurso atrás de si, um percurso académico já muito estruturado. E, porventura, é uma aposta para crescermos. Porque, naturalmente, a educação em contexto prisional pode humanizar os estabelecimentos prisionais. Sem dúvida nenhuma. E é muito interessante falar com os professores que o Ministério da Educação... É preciso dizer, o sistema prisional tem um bom protocolo com o Ministério da Educação que coloca professores dentro dos estabelecimentos prisionais e também, já agora, dentro dos centros educativos. E quando falamos com os professores que trabalham connosco, eles dizem que primeiramente entraram um pouco... Porque quando um professor está colocado, ele pode ser destacado para o estabelecimento prisional sem que tenha manifestado essa específica vontade. E dizem que de início entram um pouco receosos e depois dizem que é sempre a experiência académica mais interessante e mais desafiante que eles têm a trabalhar com estas pessoas que, estando recluídas, parece que têm uma vontade, uma ânsia maior de aprender, de interagir, porque é uma forma de libertação, é uma forma de investimento pessoal e de libertação. Portanto, eu diria que o ensino dentro das prisões, nas suas várias formulações, é um bom caso de sucesso do Estado português. Sr. Professor, ainda que de forma virtual, tem o feedback dos professores no trabalho que têm com estes alunos, ainda que eles não contactem diretamente com o professor? Não, é exatamente neste sentido, é sempre um desafio, não é? Estamos a falar de estudantes que têm um perfil muito específico. E é interessante até perceber, do ponto de vista até destes estudantes, que eles estão extremamente motivados. Eles são exatamente um nicho, não é? E, portanto, dentro dos próprios estabelecimentos prisionais criam comunidades de aprendizagem direcionadas para o ensino superior. Inclusive, eu sei, até porque a minha ligação, até por uma questão geográfica, estou muito próximo do estabelecimento prisional do Porto, e há, de facto, aqui a criação de grupos de estudantes do ensino superior, e o caso do Porto é onde existe mais do que, digamos assim, mais do que 20 estudantes a frequentar, mostra claramente que há um potencial que eventualmente pode ser transportado para os outros estabelecimentos prisionais. Portanto, nós sabemos que não queremos crescer apenas em quantidade, até porque os níveis de literacia, de facto, podem não ser muito elevados, mas queremos ter qualidade e nós temos, de facto, aqui este papel muito importante, e os próprios professores da Universidade Aberta, digamos assim, dentro daquele espírito e da filosofia e do próprio modelo pedagógico da Universidade, estão muito atentos a esta questão dos perfis específicos de acesso, daquilo que são o acesso aos próprios conteúdos. Doutor, falamos em cerca de 120 reclusos. Podemos e devemos aumentar. Onde é que a Universidade Aberta pode ajudar a aumentar este número de estudantes? O que se está a notar é que a reclusão, um pouco por todo o mundo, está a levar à exclusão digital, à info-exclusão da população reclusa. E isso deve nos preocupar, porque o mundo que os aguarda lá fora é seguramente outro, mais evoluído tecnologicamente, mais virado para o digital do que aquele que eles conheceram. Portanto, isto é algo que nos deve preocupar. Eu gostava de introduzir, de pensar numa internet segura nos estabelecimentos prisionais para poder generalizar esta ferramenta de futuro nos estabelecimentos prisionais e aumentar o número de alunos envolvidos. Bem, é um desafio para todos nós. Preocupa-me, por exemplo, uma questão pouco falada em Portugal, as penas longas. Nós temos penas longas. Temos um número assinalável de reclusos com penas longas e era importante, e se a Universidade Aberta quiser pensar nisso, quiser pensar nesse desafio, porque mesmo que estas pessoas não tenham atrás de si um percurso académico estruturado que não lhes permita dar o salto para o ensino superior clássico, certo. Mesmo assim, com certeza que o campus digital pode pensar em chegar a estas pessoas
lá está, no campo da cidadania, do aperfeiçoamento das competências digitais e de outras competências sociais, e aí vamos aumentar o número de reclusos empenhados, comprometidos de certa maneira, com o seu futuro. E, portanto, esta ideia das penas longas é uma ideia que me preocupa, tenho andado a pensar, criei um grupo de trabalho para, primeiro, identificar esta realidade, não estava bem estudada no seio da Direção-Geral. É um assunto que me preocupa. E depois há o efeito de cluster. A proximidade do Sr. Professor leva a que no estabelecimento prisional de Custóias haja 24 alunos envolvidos com a Universidade Aberta. E se calhar o seu exemplo tem que ser replicado noutros estabelecimentos prisionais e, claro, nós temos a nossa parte para fazer. Já referiu do envolvimento e do compromisso dos chefes de guarda, do pessoal técnico, dos diretores dos estabelecimentos prisionais, porque nós queremos muito envolver os alunos nesta formação. Fica o desafio. Fica o desafio e há aqui um aspecto que ainda não referimos, que é extremamente importante. Neste momento, o campus virtual está em cerca de 20 estabelecimentos prisionais em Portugal. Num universo de cerca de mais de 50, penso eu, não é? 49, estamos a falar de quase 50%, onde nós já fizemos aqui um trabalho, onde efetivamente temos este efeito, vamos dizer, isto num período pandémico não se deve dizer, mas temos aqui um efeito de contágio, de um bom contágio de alunos que vão vendo outros alunos e que têm essa vontade de se envolverem nestes processos. Portanto, E deixe-me, professor, fazer-lhe uma pergunta, que é que apoios, porque eu creio que grande parte destes reclusos são pessoas com dificuldades económicas e, portanto, o voltar a estudar é naturalmente complicado. Como é que a Universidade Aberta se comporta? A Universidade não consegue, a Universidade tem um papel extremamente importante, mas a Universidade sozinha não consegue, digamos assim, ter a amplitude da ação que tem conseguido com o trabalho com a própria Direção-Geral. Desde o início, desde a assinatura do protocolo, a Direção-Geral tem sido extraordinária no sentido de nós termos elementos das duas instituições que procurem formas de financiar, digamos assim, este projeto. Portanto, seja através de projetos de investigação, seja através de um orçamento participativo, onde eventualmente nós podemos canalizar, digamos assim, apoios e termos eventualmente envolvidos mecenas nesta missão coletiva, não é? Porque às vezes parece que estas prisões ou estes indivíduos que estão com falta de liberdade são responsabilidade apenas de um organismo. Isto é uma responsabilidade social e, portanto, nós temos todos esta, digamos assim, missão de ter esta perspectiva de que poderão ser reinseridos outra vez e, portanto, temos que criar condições para que haja uma efetiva reinserção social que tenha esta dimensão quer de inclusão social, quer de inclusão digital. Portanto, nessa perspectiva, nós temos ainda um caminho para percorrer. Portanto, eu penso, inclusive, estamos a fazer cerca de 5 anos, como eu dizia no início, temos aqui 5 anos, mas ainda temos muito trabalho para fazer e, de facto, eu volto a sublinhar, esta visão do Sr. Diretor é fundamental, porque por muito que a Universidade Aberta queira criar toda uma estrutura tecnológica responsiva, se nós não tivermos digamos assim, uma cultura e uma mentalidade diferente, não conseguimos, digamos assim, ultrapassar às vezes estes pequenos obstáculos. E, portanto, e aquilo que nós temos, e eu tenho andado muito no terreno, a viver, a sentir aquilo que é a sensação que é fundamental, saindo um pouco da literatura, mas sentindo, entrevistando-os, falando com os reclusos, falando com os técnicos, falando com os próprios guardas prisionais, de sentir exatamente o que é este universo e efetivamente aquilo que nós temos aqui que construir claramente é uma aproximação entre a sociedade e a prisão e nós contamos, digamos assim, e há um movimento europeu e vamos dizer até internacional desta questão da educação digital, desta necessidade de todos e todas os cidadãos terem competências digitais, nós podemos perfeitamente, isto é um desafio agora que eu também lhe faço, de nós termos quase de fazer um diagnóstico das competências digitais da população reclusa que apontou como os 12 mil, termos um retrato e a partir desse retrato desenharmos ofertas educativas em função de um retrato que pode ser para o estabelecimento prisional de jovens e leiria, que tem um perfil muito específico, aqueles jovens até mais ou menos 25 anos, de penas longas, que têm um perfil específico e se calhar têm outra predisposição,
de eventualmente de um estabelecimento prisional como o de Évora, que também tem um perfil específico. Portanto, não podemos querer um desenho formativo que seja universal. Tem que haver um retrato, temos que saber exatamente fazer um diagnóstico e a partir daí agir. Portanto, neste momento nós temos 20 estabelecimentos prisionais mais ou menos abrangidos. Estamos a tentar ainda, agora tivemos dificuldades com a pandemia nas regiões autónomas. Mas são cerca de 20. Mas neste momento temos planeado cerca de 20, faltam-nos neste momento, e mesmo em dezembro de 2020, em plena pandemia, conseguimos ir fazer a distribuição, graças à abertura também dos estabelecimentos prisionais. Estamos a terminar, Sr. Diretor, mas não posso deixar de lhe perguntar, para fecharmos, todos eles procuram mais formação para quando chegarem ao mercado. E a pergunta é, o Estado tem também mecanismos de ajuda para estes ex-reclusos? Sim, deixe-me, no entanto, pegar na deixa certa do Sr. Professor, que é, de certa maneira, responde à sua pergunta. A responsabilidade social na execução da pena, porque se o Ministério da Justiça ficar sozinho na execução das penas privativas de liberdade, o trabalho é, com certeza, bem pobre. Temos que perceber que há uma responsabilidade social no sentido de criar oportunidades para reinserir os arguidos, ao fim e ao cabo, os reclusos. Ao fim e ao cabo, eu costumo dizer, o fundamento de punir está no dever de reinserir. E as condições sociais e económicas difíceis que encontramos a miúdo na sociedade portuguesa não deixam de se refletir no interior dos estabelecimentos prisionais. Nós estamos preocupados com esse assunto. Estamos a trabalhar com o Instituto de Emprego e Formação para aprofundar as oportunidades de inserção social à saída do estabelecimento prisional. Estamos a defender e estamos a conseguir que, até determinado período antes da libertação do recluso, ele possa vir a ser beneficiário do rendimento social de inserção, aqueles que efetivamente precisam desse apoio, porque, citando agora a jurisprudência inglesa, a literatura inglesa, as prisões frequentemente têm portas giratórias. E querem com isto dizer os ingleses que o recluso sai hoje em liberdade, mas volta amanhã, porque não teve condições de agarrar a vida cá fora. E, portanto, a reinserção social, que é cara e consome recursos, dá enormes frutos. Dá frutos de paz, de segurança, de garantia, de pacificação da vida societária daquela pessoa e, portanto, todos os recursos que o Estado e a sociedade canalize para a reinserção social são recursos que dão sempre frutos. Há, diria eu, um longo caminho a percorrer nesta matéria, mas estamos muito empenhados, estamos também empenhados com o Centro Protocolar da Justiça, que ajuda-nos muito na formação profissional dos reclusos e juntamente com o IFP estamos a tentar construir um caminho de auxiliar à inserção destas pessoas, para que elas não voltem, ao fim e ao cabo. O que nós pretendemos é que, tendo tido esta experiência, não regressem e encontrem o seu caminho em paz. Obrigada, Dr. Rómulo Mateus, por ter estado em estúdio connosco. Obrigada, Sr. Professor António Moreira. Vamos ficar por aqui com um tema bastante controverso, a universidade nos estabelecimentos prisionais. É cedo para fazer um balanço. A verdade é que é um caminho a percorrer e ficaram muitos os desafios aqui hoje na única universidade de ensino à distância portuguesa, Universidade Aberta.